Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscrevam-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a aula 156 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando com o tema Sequências, PA e PG, e hoje nós vamos começar a estudar aí a progressão geométrica. Então, até a aula passada nós finalizamos aí as progressões aritméticas, nós ainda vamos falar das progressões aritméticas, vamos fazer vários exercícios ainda envolvendo, porém hoje nós vamos falar das progressões geométricas, vamos entrar nesse outro tipo de sequência, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos uma notação geral aqui, essa sequência dos termos A1, A2, A3, nós vamos chamar de PG, que é um acrônimo aí para progressão geométrica. E como é que é definida uma PG? Uma PG é definida da seguinte forma: cada termo é obtido do anterior multiplicando por uma certa constante, que nós chamamos de Q, que é a razão da PG. Vocês certamente se lembram da definição de PA, progressão aritmética. Na PA, cada termo é obtido da soma por uma constante, né? Da soma do termo anterior com uma constante. A PG é o produto, né? Então nós vamos pegando cada termo e nós vamos multiplicando por uma constante. E esta constante é a chamada razão da PG. Vamos ver alguns exemplos para deixar mais claro aqui. Vejam essa sequência aqui: 3, 6, 12, 24, 48, 96. Ora, esta sequência ela é uma PG. Por quê? A cada termo nós estamos multiplicando por 2. Então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Então ela é uma PG de razão 2, tá? Obviamente ela é crescente. Nós vamos percebendo que a cada termo nós vamos aumentando. E outro detalhe que eu não vou escrever ali, pessoal, mas nós podemos observar aqui que ela é uma PG finita, porque ela termina aqui no 96. Mesma observação que nós fizemos aí para as PAs, né? As PGs também, elas podem ser finitas, quando elas terminam num certo ponto, ou elas podem ser infinitas, né? Lembrando que aqui nós temos os termos da nossa PG. E nesse caso aqui, de um termo para o outro, nós estamos multiplicando por meio, né? 1 vezes meio, meio. Meio vezes meio, 1/4. 1/4 vezes meio, 1/8. Então, nesse caso aqui, nós temos a razão igual a meio. E aí é uma PG decrescente. Cada termo vai sendo menor do que o termo anterior. E nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? De um termo para o outro, nós estamos tendo sempre o mesmo termo. No caso da PA, nós chamamos isso de PA constante, de razão igual a 0. Porque a cada termo nós estamos somando 0, né? No caso de PG, como o que está em questão no caso da PG é a multiplicação, esta também é uma PG constante de razão 1, né? Porque 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, a cada termo nós multiplicamos por esse valor e nós não alteramos a nossa sequência. Então, nesse caso, a razão Q é igual a 1 e, portanto, a nossa PG ela é constante. Observem aqui, pessoal, vamos discutir um pouquinho a questão desta razão aqui, né, que nós já trabalhamos aí, né? O termo seguinte, ele é calculado como produto do termo anterior pela razão. Se nós isolarmos essa razão, nós vamos ter o seguinte, que Q é igual a N dividido por a N menos 1. Olha só que interessante. No caso de PA, nós tínhamos que a razão R era o AN menos o AN menos 1, ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos. No caso da PG, é a razão entre dois termos consecutivos. Isso dá origem, pessoal, a nós usarmos a letra Q aqui. Primeiro que nós queremos diferenciar da razão R, que é para as PAs. E segundo, porque o Q tem a ver com quociente, tá ok? Então o quociente dos termos, aí, né, o termo seguinte dividido pelo termo anterior. Por isso que nós usamos a letra Q também. Então sempre que nós quisermos, dado uma sequência que nós sabemos que é uma PG, quisermos saber qual é a razão dessa PG, basta nós dividirmos um termo pelo seu antecessor. Tá? Por exemplo, nessa sequência aqui, dividindo 48 por 24, vai dar 2. Nesta aqui, dividindo 3 por 3, dá 1. Né? Então, a divisão do termo seguinte pelo anterior dá sempre a razão da nossa PG. Bom, nós trabalhamos com a razão 2, meio e 1. Não apareceu em nenhum caso aqui razão negativa. Bom, pessoal, quando a razão é negativa, nós temos uma sequência que nós chamamos de alternada. Por quê? Porque ela vai oscilando aí entre um valor positivo e um valor negativo. Então,
Aqui, por exemplo, nós temos uma PG com a razão igual a menos 3. Né? 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 3 volta a ficar positivo, 18. 18 vezes menos 3 volta negativo, menos 54. Então, nesse caso aqui, nós temos a razão menos 3, ok? Então, uma sequência alternada, que é uma PG, portanto, é uma PG alternada. Nesse caso aqui, nós temos essa sequência 3, 0, 0, 0, e assim por diante, né? Reticência. Nesse caso aqui, do primeiro termo, nós multiplicamos por 0 para chegar no segundo. E aí nós vamos multiplicando sempre por 0. Então, uma vez que nós saibamos que isso aqui é uma PG, nós podemos dizer que aqui nós temos uma PG de razão igual a 0, ok? Então, nós estamos multiplicando por 0. Nessa situação aqui, nós não podemos dizer que esta PG ela é constante, porque esse primeiro termo não é 0. Nós também não podemos dizer que ela é uma PG decrescente, porque o primeiro termo é 3 e os outros são iguais a 0, então ela não vai sempre diminuindo. O que nós podemos dizer, eventualmente, é que ela é uma PG não crescente, porque a cada termo ou ele decresce ou ele é constante. Então, quer dizer, é uma PG não crescente, mas não vou colocar nada ali. Só que a razão é igual a 0. E nesse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, se nós enxergássemos do ponto de vista de PA, progressão aritmética, seria uma PA constante de razão igual a 0, porque a cada termo nós estamos somando 0 unidades. Se a gente olhar como PG, como todos os termos são iguais a 0, nós chamamos de uma PG de razão indeterminada. Por que a razão é indeterminada? Porque, por exemplo, vamos supor que a razão seja igual a 1. Será que a razão pode ser igual a 1? Vamos lá. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Ou seja, o 1 parece que ele está servindo como razão dessa PG. Ok, mas será que se a gente testasse com o 5, por exemplo, será que daria certo? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. Ou seja, como todo número vezes 0 é igual a 0, pessoal, qualquer número aqui serve como razão dessa PG. Portanto, este caso aqui, nós teríamos uma PG constante, porém de razão indeterminada. De fato, se nós aplicarmos a nossa formulinha aqui, se nós fizermos o termo seguinte pelo anterior, 0 dividido por 0 é um valor que é indeterminado. 0 dividido por 0 é indeterminado na matemática, pessoal. Inclusive, eu comentei isso aí quando nós falamos aí de divisões das frações, né? Quando nós falamos em frações, nós falamos da divisão 0 sobre 0. Quer dizer, quando nós fazemos 0 dividido por um valor não nulo, um valor diferente de 0, isso dá 0. Quando nós fazemos um valor não nulo, por exemplo, 1, e dividimos por 0, aí essa divisão não existe, quer dizer, não existe a divisão por 0. E quando nós fazemos 0 dividido por 0, nós dizemos que é uma divisão indeterminada, tá ok? Também nós podemos dizer que não existe, tá? Não existe também. Agora, uma coisa que nós podemos nos perguntar também, pessoal, que nós fizemos a análise no caso das PAs, é o seguinte: quando que uma PG ela é crescente, decrescente, constante, né? Quando que ocorrem essas situações? No caso das PAs, era muito simples. Quando a razão da PA, o R, era maior do que 0, a PA era crescente. Quando era menor do que 0, a PA era decrescente. E quando a razão era igual a 0, a PA era constante. No caso de PAs era bastante simples porque era aquela relação da soma, né? Quando nós temos a PG, pessoal, a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Vamos pensar nessa sequência aqui, A1, A2, A3, né? De uma maneira geral. Primeira coisa que nós podemos observar é o seguinte: quando a razão é negativa, a PG, a progressão geométrica, é alternada. Portanto, razão negativa, progressão geométrica alternada. Então essa é a nossa primeira conclusão. E quando a razão é igual a 0? Quando a razão é igual a 0, pessoal, é o seguinte: se esse primeiro termo for 0 já, então nós temos 0, 0, 0, né? Uma sequência de zeros. Então, se a razão é igual a 0, então ou nós temos uma sequência constante igual a 0, ou nós temos uma sequência em que eventualmente o primeiro termo é diferente de 0. Porque se o primeiro termo for diferente de 0 e a razão for 0, a partir do segundo termo nós temos todos iguais a 0, ok? Então se a razão é 0, a conclusão é a seguinte: a partir do segundo termo, todos os termos são nulos. Quando a razão é igual a 0, a sequência é nula a partir do segundo termo. Eventualmente pode ser que ela seja nula a partir do primeiro termo também. Mas eu vou colocar aqui só a conclusão mais geral, porque pode ser que o primeiro termo não seja nulo
e só seja nulo a partir do segundo termo. De qualquer modo, quando a razão é zero, a partir do segundo vai ser igual a zero. Agora, nós vamos analisar o caso em que a razão é positiva. Bom, então o fato aqui que nós temos que observar é o seguinte. Primeiro que nós não estamos mais com uma PG alternada. Então todos os seus termos são positivos ou então todos os seus termos são negativos. Nós temos dois casos a considerar aqui. A razão entre 0 e 1 e, por fim, a razão maior do que 1. Tá? Essas duas situações nós vamos dividir em duas, cada uma delas. Olha só, pessoal, as situações que foram divididas aqui. Nós temos A1 positivo, A1 negativo em cada caso. Por que nós temos que fazer essa divisão? Acompanhe o raciocínio. No caso do A1 positivo, tanto nessa situação quanto nessa, nós estamos na razão positiva. Nos dois casos a razão é positiva. Ora, se o nosso A1 é positivo e a razão é positiva, significa que todos os termos são positivos. E quando o A1 é negativo e a razão é positiva, portanto todos os termos vão ser negativos. Então, o fato de eu colocar A1 positivo ou A1 negativo é só para dizer o seguinte: todos os termos são positivos ou todos os termos são negativos, porque uma vez definido o sinal do termo A1, já está definido o sinal dos demais, porque a razão ela é positiva. E quando nós multiplicamos um número por um valor positivo, isso não altera o sinal daquele número. Enfim, então vamos analisar essa situação aqui do A1 positivo, que ela é mais simples de analisar. Quando o A1 é positivo, pessoal, e a razão está entre 0 e 1. Ora, quando nós multiplicamos o valor A1, que é positivo, por um valor que está entre 0 e 1, nós diminuímos o valor desse número, mas mantemos esse número positivo. Né? Ora, então nesse caso nós temos uma PG decrescente. E quando nós multiplicamos um valor negativo por um valor que está entre 0 e 1? Nesse caso, pessoal, nós fazemos esse número se aproximar mais do zero. Mas ele sendo negativo, se aproximar mais do zero, significa ele caminhar para a direita, ou seja, ele aumentar. Então nessa situação aqui, em que o A1 é negativo, nós temos uma PG crescente. Ora, e agora o que acontece quando a razão Q, é maior do que 1? Se o A1 for positivo, o que vai acontecer? Nós temos o nosso termo positivo, a razão é maior do que 1. Quando nós multiplicamos um valor por uma quantidade maior do que 1, nós aumentamos esse valor. Portanto, aqui nós temos uma PG crescente, e nessa situação, em que o A1 é negativo, se nós pegamos um valor negativo e vamos multiplicando por um valor maior do que 1, nós vamos tornando esse valor mais negativo ainda. Então aqui nós vamos tendo uma PG decrescente, nós vamos afastando esse valor do zero. Então esse é o resumo, pessoal, que nós temos aí para as PGs, tá ok? Nós vamos entender melhor em algumas aulas daqui futuras aí, que nós vamos fazer uma ligação aí entre as PGs e a função exponencial. Assim como nós vamos fazer uma ligação também entre as PAs e as funções afim. Porque o Q, que é a razão, vai acabar sendo exatamente a base. E aí vai aparecer a questão da função exponencial crescente e função exponencial decrescente. Porque o Q, na verdade, vai ter a ver com a base. E aí, quando a base estiver entre 0 e 1, vai ter a ver com uma função decrescente. E quando a base estiver maior do que 1, uma função crescente, né? Pensando aí sempre no A1 positivo, tá? Então, vai ter essa relação aí com a função exponencial, mas nós vamos ver em aulas futuras isso aí, tá? Mas por enquanto, isso aqui que vocês... na verdade, está formalizado aqui, pessoal, mas quando vocês se depararem com uma PG, vocês já vão ver se ela é crescente ou decrescente, mas de qualquer modo é interessante essa formalização aqui. Bom, turma, agora, como nós fizemos no caso das PAs, aqui nós temos uma chamada relação de recorrência, porque nós estamos calculando cada termo da PG em função do termo anterior. Basta fazer o anterior vezes uma certa constante aí, que é a razão. Agora, será que não existe uma formulinha aí que nos forneça o termo geral diretamente em função da ordem desse termo? Assim como nós tivemos na PA, né, que o AN era o A1 mais N-1 vezes a razão. Será que não existe uma formulinha equivalente para o caso das PGs? Vamos analisar aqui. Bom, o que é o nosso A2, pessoal, de acordo com essa definição aqui? O A2 vai ser o A1 vezes Q. Então, o A2 é A1, Q. O A3, de acordo com a definição, é A2 vezes Q. No entanto, como o A2 é A1 vezes Q, se eu substituir A1 vezes Q no lugar de A2, eu vou ficar A1 vezes Q vezes Q. Portanto, eu já vou colocar direto, vai ficar A1 vezes Q ao quadrado.
E o A4? O A4, pela definição, A3 vezes Q. Mas como A3 é A1 vezes Q ao quadrado, substituindo este valor aqui no A3, vamos ter A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Portanto, isso aí vai dar A1 Q ao cubo. Olha só a relação que está aparecendo, pessoal. Quando aqui é 2, o A2, aqui está A1 vezes Q elevado a 1. Quando aqui é 3, ó, A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Quando aqui é 4, A4, A1 vezes Q ao cubo. É sempre uma unidade a menos. E aqui sempre aparece o A1. Então é A1 vezes Q, uma unidade a menos em que aparece esse índice aqui. 3 aqui é 2, 2 é 1 e assim por diante. Então, em geral, nós podemos conjecturar aí, né, que o AN é A1 vezes Q elevado a n menos 1, ok? Então esta é, como eu falei, a nossa conjectura, mas de certa forma, pessoal, analisando esse raciocínio, nós percebemos que realmente ela é verdadeira, né? Esta fórmula é verdadeira. Mas como eu falei no caso das PAs, para demonstrar de fato essa fórmula, nós teríamos que utilizar o princípio da indução matemática, que no momento oportuno nós vamos falar ainda nesse curso do princípio da indução. Mas enfim, de qualquer modo, nós já temos agora uma fórmula para o termo geral. Então o nosso AN é dado por A1 vezes Q elevado a n menos 1. Vou até destacar essa formulinha porque ela realmente é importante. E como eu comentei no caso das PAs também, e se nós não quisermos calcular o AN com base num A1 aqui, mas quisermos calcular com base num termo intermediário que aparece ali naquela PG, né? Como é que nós podemos fazer aí? Vamos entender um pouquinho, pessoal, essa fórmula, entender realmente essa fórmula, né? Para nós chegarmos no AN, que é um termo que está lá na frente dessa PG, nós pegamos o A1 e fomos multiplicando a razão. Ó, A1 vezes Q elevado a n, vezes Q ao quadrado, Q ao cubo. Nós fomos multiplicando a razão quantas vezes? N menos 1 vezes, tá? Então, agora sim, né? E se nós, em vez de queremos começar aqui pelo A1, queremos começar pelo AK, por exemplo, por um termo intermediário desta PG, como é que ficaria, né? Se nós quisermos AN igual a AK vezes Q elevado a quanto? Ora, do K até o N, quantos termos nós temos? Nós vamos ter aqui N menos K. Então nós podemos também fazer dessa forma, né? Uma vez que nós queremos chegar no enésimo termo, temos o termo AK, então basta fazer vezes Q elevado a N menos K. Essa é uma forma também para nós não termos que utilizar o A1 aqui. Tá? O raciocínio é o mesmo aí. Na realidade, essa fórmula nós já vimos num outro momento do nosso curso, precisamente quando nós estudamos os juros compostos. Tá? Quando nós estudamos juros compostos, nós vimos que o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Ora, é exatamente essa formulinha que acaba aparecendo ali, né? Porque de fato, pessoal, o montante, a cada mês nós vamos multiplicando por 1 mais a taxa. 1 mais a taxa. Então, na verdade, se nós tomamos o valor do montante a cada mês, isso forma um APG. Assim como quando nós tomamos o montante em cada mês, no caso dos juros simples, isso forma uma PA. Eu comentei também quando eu expliquei PA para vocês. Então, quer dizer, o montante, no caso dos juros simples, forma uma progressão aritmética, enquanto que o montante, no caso dos juros compostos, forma uma progressão geométrica. E, na verdade, aproveitando que eu falei que em aulas futuras aí nós vamos fazer uma relação entre as PGs e a função exponencial, os exemplos que nós costumamos dar aí envolvendo PGs, situações do dia a dia e situações concretas envolvendo PGs, nós geralmente recorremos aos exemplos que nós trabalhamos nas aplicações da função exponencial. Por exemplo, uma população que cresce a uma determinada taxa por mês, né? Então, por exemplo, uma população que cresce a 10% por ano, por exemplo, né? 10% anual. Então, 10% é 0,1, a taxa 1 mais I vai ficar 1,1. Então, quer dizer, nós vamos pegar essa população e a cada ano nós vamos multiplicando por 1,1. Então, é uma PG de razão 1,1. Se nós temos aí um decaimento radioativo de um material, a cada período de tempo ele diminui 20%. Se ele diminui 20%, resta quanto? 80%, 0,8. Então, a cada período de tempo, nós vamos multiplicar a quantidade do material por 0,8. Ora, surge uma PG de razão 0,8. A título de curiosidade, uma PG
decrescente, né? Porque a razão é menor do que 1, desde que supondo aí a massa positiva, claro, né? Não seria conveniente nós supormos o contrário. Enfim, PGs vão estar muito relacionados a problemas em que nós temos uma taxa que vai sendo multiplicada a cada mês, a cada período de tempo, né? E que ela vai sendo multiplicada e vai tendo um crescimento ou um decrescimento acumulativo, que nós chamamos, né? Os chamados, aproveitando o termo da matemática financeira, os juros sobre juros, né? E no caso da PA, vai estar relacionado a crescimentos ou decrescimentos que são fixos, né? O pessoal que é fã aí dos filmes atuais da Marvel aí, deve gostar muito desses comentários que a gente vai fazer agora aqui. Porque, na verdade, no final do século XVIII, um economista britânico famoso aí chamado Thomas Malthus cunhou aí o chamado malthusianismo, né? Basicamente, pessoal, a frase que ficou mais clássica aí, que a gente acaba falando muito aí, os professores de geografia falam muito, bem como às vezes alguns professores na área de matemática aí falam também, é que, segundo o modelo previsto por Malthus aí, né, a população da humanidade em geral, de qualquer país, enfim, de qualquer região, cresce segundo uma progressão geométrica, ou seja, cresce por uma taxa que nós vamos multiplicando a cada mês por uma certa taxa. Por exemplo, uma taxa de 4% ao ano. Então, a cada ano nós multiplicamos a população por 1,04. Então, a população cresce em PG, progressão geométrica. Enquanto que a produção de alimentos, a produção de recursos, cresce em progressão aritmética, ou seja, aumentando através de uma soma de uma constante. Isso, segundo Malthus, levaria a um colapso, né? E como já estava levando na época em que ele formulou essa ideia, em que, de uma certa forma, ele justificava a pobreza, justificava que realmente os mais ricos teriam que ter mais recursos mesmo, porque não ia ter recursos para todo mundo, que a partir do momento que você conseguisse gerar condições igualitárias para as pessoas, para mais gente, você faria com que a população aumentasse e os recursos não seriam suficientes, enfim. Tinha muito de religião também, porque Malthus era pastor anglicano também. Então, tinha envolvido toda essa ideia aí. E, enfim, mas depois depois de um certo tempo, veio a chamada Revolução Industrial, em que a indústria e o progresso tecnológico, né, dali decorrente, mostrou que, na verdade, as ideias de Malthus não estavam tão corretas assim. Que talvez o problema de tudo estivesse na raiz do sistema econômico, enfim, do capitalismo, enfim. Talvez o problema estivesse ali porque, na verdade, os recursos estariam sendo produzidos, sim, para toda a população, graças ao avanço tecnológico, à industrialização, né? Tanto é que até hoje, né, nós certamente temos alimento para toda a humanidade. Nós temos alimento nos supermercados produzidos e temos condição de produzir. Porém, nós temos, por exemplo, pegando casos extremos, regiões muito pobres da África, mesmo do nosso país, né? Nós não precisamos nem ir tão longe, e em que nós vemos aí uma carência muito grande de recursos, né? De alimentos, pessoas passando fome, mas o alimento existe. Ou seja, o problema está mais relacionado à distribuição desse alimento, desses recursos, né? Do que com o fato da população em si estar crescendo, tudo mais, né? Então, de certa forma, Malthus, esse economista britânico, né, demógrafo, para a época dele realmente que não existia, né, toda essa tecnologia, toda essa industrialização de hoje. Naquela época, certamente sua teoria foi mais aceita, né, e até hoje ela é discutida e tem pontos que são vistos com bons olhos, mas de uma forma geral ela é questionada hoje em dia, né? Então, de certa forma, nós não podemos mais dizer que a produção de alimentos não acompanha a população. Então, de uma certa forma, podemos dizer que a produção de alimentos cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos também pode crescer nessa progressão geométrica. Bom, mas quando eu falei que isso agradaria também aí os fãs da Marvel, é porque o
personagem aí que está fazendo bastante sucesso, né? Que é o vilão principal ali da série mais recente, Guerra Infinita, é o Thanos. E o Thanos, ele foi construído, a própria Marvel, né? E o próprio filme está sendo construído utilizando, né? O Thanos utiliza as ideias de Malthus. Essencialmente, ele utiliza essas ideias para justificar justamente que todo o poder que ele está adquirindo para destruir vários mundos, para destruir pessoas, né? Para destruir... Então, teoricamente, Thanos não estaria sendo um vilão. Ele, na visão dele, ele estaria sendo uma pessoa que estaria salvando a humanidade, porque ela estaria lutando contra essa escassez de recursos, matando uma série de pessoas ali, destruindo alguns mundos, destruindo muitas pessoas, na verdade, né? Então, na verdade, seria um pouco da ideia de Malthus, né? Que nós temos aí no vilão Thanos de Guerra Infinita. Mas enfim, pessoal, viagens à parte, vamos fazer agora alguns exercícios para praticar isso que nós trabalhamos hoje aqui na aula. Por exemplo, pessoal, esse exercício aqui, nós temos que o primeiro termo de um APG é 5, o segundo termo é 15 e foi perguntado aí o quinto termo dessa APG. Bom, é bastante simples, pessoal, porque com esses dois termos aqui, o A1 e o A2, nós podemos calcular a razão, tá? Então a razão da nossa PG vai ser dada aí por A2 dividido por A1, que é, na verdade, 15 dividido por 5, que é 3. Então, 3 é a razão da nossa PG, é claro, né? De 5 para 15 nós multiplicamos por 3. Então nós vamos multiplicando por 3 e vamos obtendo os termos seguintes. Portanto, para nós obtermos o termo A5, vamos utilizar a fórmula do termo geral da nossa PG. Bom, o que diz essa formulinha? A formulinha diz o seguinte, que AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Portanto, o nosso A5 vai ser o quê? O A1, que é 5, vezes a razão, elevado a N menos 1, ou seja, 5 menos 1, que é 4. Portanto, isso aqui vai dar 5 vezes 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 81. 81 vezes 5 vai dar 405. Então esse seria aí o quinto termo da nossa PG. É um exercício bastante simples aí. Bom, esse exercício, pessoal, ele dá uma PG 128, 64, 32, assim por diante. Termina lá em 1 sobre 256 e ele pergunta quantos termos tem essa PG. Bom, é claro que nós temos o nosso 128, que vai ser o A1, e o 1 sobre 256 vai ser o AN. Né? Como de um termo para o outro, pessoal, do 128 para o 64, nós percebemos que nós estamos dividindo por 2. Do 64 para o 32 também estamos dividindo por 2. Mas para PG, pessoal, importante, né, a gente saber que o que é a razão. É o número pelo qual nós multiplicamos. Portanto, de 128 para 64, como nós dividimos por 2, então, na verdade, nós estamos multiplicando por meio, tá ok? Então, a nossa razão aqui, da nossa PG, é meio, na verdade, tá ok? Bom, com isso, nós já conseguimos calcular o nosso N. Como é que nós podemos fazer? Aqui nós temos o AN, né? Vamos usar a formulinha do termo geral. O que é o AN? O AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos usar no lugar do AN 1 sobre 256. O nosso A1 é 128. E a nossa razão é meio. Elevado a N menos 1. Agora, vou fazer o seguinte, pessoal. Passar esse 128 para cá, multiplicando esse denominador aqui. Mas vamos escrever já na potência de 2. 256 é 2 elevado à oitava potência. E 128 é 2 elevado à sétima. Então nós vamos ter 2 elevado à oitava vezes 2 elevado à sétima, que vem daqui, 2 elevado a 15. Então nós vamos ficar aqui com 1 sobre 2 elevado a 15, igual a meio elevado a n menos 1. Eu vou aproveitar esse espaço que nós temos aqui, pessoal. Quando nós escrevemos 1 sobre 2 elevado a 15, é a mesma coisa que escrever meio, tudo elevado a 15. Claro, né? Porque o 15 ele distribui para o 1. 1 elevado a 15 é 1. E 2 elevado a 15, que é o que nós tínhamos já. Tá ok? Bom, então nós temos que uma igualdade entre duas funções exponenciais.
Tá ok? Isso aqui, na verdade, é uma equação exponencial, pessoal, que nós já trabalhamos aí no nosso curso. As bases são iguais, portanto, os expoentes são iguais. Lembrando aí o porquê disso, né? A função exponencial, ela é injetora. Então, 15 igual a n menos 1. Bom, pessoal, se por acaso vocês estão com dúvidas nesse tipo de passagem aqui, aconselho vocês a estudarem aí a nossa playlist de funções exponenciais aí. Nós trabalhamos com esse tipo de equação, tudo mais. Então, se 15 é igual a n menos 1, esse menos 1 vai passar somando, vai ficar n igual a 16. Então, o nosso n aqui, ó, ele é 16. Então, nós temos 16 termos nessa PG. Bom, para finalizar, pessoal, esse exercício aqui ele dá o A1 como sendo 2, o A5 é 162, e ele pergunta a razão desta PG. Basta nós utilizarmos também a formulinha do termo geral. Tá? Nós temos que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Tá? Nós vamos substituir no n igual a 5. Vamos ficar com A5 igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1, que vai ser o quê? 5 menos 1. Agora, no lugar de A5 e A1, nós vamos substituir por 162 e por 2. 162 igual a 2 vezes Q elevado à quarta, 5 menos 1. Portanto, Q elevado à quarta vai ser 162 dividido por 2. E isso resulta 81. Ora, se Q elevado à quarta é 81, então o Q é igual a mais ou menos raiz quarta de 81. Agora, a raiz quarta de 81 é 3, porque 3 elevado à quarta potência é 81, pessoal. Então, isso aqui é mais ou menos 3, tá? Então, nós temos duas possíveis soluções aqui. A razão é 3 ou é menos 3. Se nós vamos multiplicando 2 por 3, 4 vezes, nós chegamos a 162. Ou então, se nós multiplicamos por menos 3, nós vamos tendo aí um número negativo, depois um positivo. Um negativo, depois um positivo. Né? Então, as duas soluções realmente, elas satisfazem o problema. Tá? Então, nós podemos ter realmente a razão como sendo mais 3 ou então menos 3. Um detalhe, se além desses valores, ele dissesse, por exemplo, que essa PG ela é crescente, portanto nós íamos ter que adotar a razão igual a 3. Por quê? Quando a razão é maior do que 1 e o A é positivo, e o A1 é positivo, então nós temos uma PG crescente. E se ele falasse que a PG é alternada, então nós teríamos a razão negativa. Ok? Portanto, como ele não falou nada no enunciado, nós temos realmente essas duas possibilidades para a razão. Bom, então é isso, pessoal. Fizemos alguns exercícios, explicamos o básico aí da PG, chegamos na formulinha do termo geral, sem utilizar a relação de recorrência, né, uma formulinha geral aqui do termo geral, né, ou da lei de formação das PGs. Esclarecemos aí o quando que uma PG é crescente, decrescente, alternada, tudo mais. Com isso, acredito que nós podemos passar em um básico da PG. Nós vamos continuar na próxima aula, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!